A última ceia do silêncio. Era uma noite de quaresma e a casa dos meus avós estava cheia como sempre. A família toda reunida, primos, tios, avós, todos sentados à mesa para a ceia. A casa ficava no meio do nada, cercada por mato e silêncio, e aquela era uma das poucas vezes no ano em que todo mundo se juntava. A mesa estava farta, como de costume: arroz, feijão, frango assado, farofa e aquela macarronada que só minha avó sabia fazer. O cheiro de comida fresca enchia o ar e a conversa rolava solta, cheia de risadas e histórias antigas. Mas algo naquela noite parecia diferente. O vento lá fora batia forte nas janelas, como se quisesse entrar, e o céu estava escuro, sem estrelas. Apesar disso, ninguém parecia notar. A alegria era tanta que ninguém percebia o ar pesado, aquele silêncio estranho que parecia pairar sobre a casa. Eu estava sentado no canto da mesa, entre meu primo mais novo e minha tia. A conversa girava em torno das histórias de assombração que meu avô sempre contava. Ele era o tipo de homem que adorava um suspense, e aquela noite não seria diferente. Lembram daquela vez que eu vi o vulto na lavoura? Ele começou com aquele sorriso maroto no rosto. Todos riram, mas eu notei que minha avó fez uma cara estranha, como se não gostasse do assunto. Ela sempre foi mais religiosa, e essas histórias a deixavam desconfortável. Mas meu avô não parou. Pois é, naquela noite, eu juro que vi algo. Não era bicho, não era gente. Era diferente. Foi então que a luz piscou. Só uma vez, rápida, mas suficiente para todo mundo parar de falar por um segundo. Meu avô riu, tentando aliviar o clima. "Deve ser o vento", ele disse. Mas eu vi o olhar que minha avó deu para ele. Era um olhar de preocupação, quase medo. A conversa continuou, mas o clima já não era o mesmo. O vento lá fora parecia mais forte agora, e eu jurava que ouvia algo batendo na janela da cozinha. Ninguém mais parecia notar, mas eu não conseguia ignorar. Era como se algo estivesse tentando chamar minha atenção. A ceia continuou, e logo o assunto mudou para coisas mais leves. Mas eu não conseguia me concentrar. Algo estava errado. O cheiro da comida, que antes era tão convidativo, agora parecia estranho. Não era que estava estragada, mas tinha algo diferente, como se o aroma estivesse misturado com algo mais pesado, mais denso. Olhei para o prato do meu primo, e ele estava comendo normalmente, mas eu não conseguia tocar na minha comida. Foi então que eu percebi o silêncio. A conversa tinha parado de repente, e todos estavam olhando para a mesa, como se algo tivesse chamado a atenção deles. Eu olhei ao redor, tentando entender o que estava acontecendo, e foi quando vi. No meio da mesa, onde antes estava o frango assado, havia algo diferente. A carne parecia mudar. Não era mais o frango dourado que minha avó tinha colocado ali minutos antes. Agora estava escuro, quase preto, como se tivesse queimado. E o cheiro, meu Deus, o cheiro. Era forte, ácido, como algo podre. Eu olhei para os outros esperando que alguém dissesse algo, mas todos estavam parados, olhando fixamente para a mesa. Foi então que ouvi um som baixo, quase imperceptível, vindo de debaixo da mesa. Era como um arrastar, lento e ritmado. Tive um pressentimento ruim. Algo estava ali. Algo que não deveria estar. Meu avô foi o primeiro a se mover. Ele levantou devagar, os olhos fixos na mesa. "O que é isso?" ele perguntou. Mas ninguém respondeu. A luz piscou de novo, desta vez mais forte, e quando voltou, a mesa estava vazia. A comida tinha sumido. Todos os pratos, os talheres, tudo. A mesa estava limpa, como se ninguém tivesse comido ali. O silêncio na sala era absoluto,
e eu podia ouvir o som do meu próprio coração batendo. Foi então que o vento lá fora parou. De repente, tudo ficou quieto. E no meio daquele silêncio, ouvimos um som baixo, como um sussurro, vindo de debaixo da mesa. Era uma voz, mas não era humana. Era rouca, rasgada, como se viesse de um lugar muito distante. "Vocês estão prontos?" ela disse. Ninguém se moveu. Ninguém respirou. Foi então que a luz apagou de vez e a escuridão tomou conta da sala. No meio do escuro, ouvimos o som de uma cadeira sendo puxada. Alguém ou algo tinha se sentado à mesa. A sala ficou em silêncio, mas o ar parecia vibrar com uma energia estranha. A figura encapuzada continuava sentada à mesa, suas mãos pálidas agora cruzadas sobre a superfície. Eu olhei para os outros, tentando encontrar alguma reação, mas todos estavam paralisados, olhando fixamente para aquela criatura. Meu avô, sempre tão corajoso, parecia pequeno agora, encolhido na cadeira, seus olhos fixos na lista de nomes que a figura havia colocado sobre a mesa. Meu nome estava lá e o de todos os outros. Era como se tivéssemos sido marcados. "O que você quer de nós?" perguntou minha avó, sua voz trêmula, mas ainda tentando manter a compostura. A figura virou a cabeça lentamente para ela. "Quero o que foi prometido", ela respondeu, sua voz suave, quase gentil, mas com uma frieza que fazia meu sangue gelar. "Há muito tempo, alguém nesta família fez um pacto, e agora é hora de pagar a dívida." "Que pacto?" "Nós não fizemos nenhum pacto", meu pai disse, sua voz mais alta agora, mas ainda tremendo. A figura riu, um som baixo e rouco que ecoou pela sala como um trovão. "Ah, mas fizeram. Há gerações, alguém nesta família pediu por algo. Algo que não deveria ter sido pedido. E agora, a conta chegou." Ele levantou a mão e eu vi que segurava algo. Era um pedaço de papel antigo, amarelado e desgastado pelo tempo. Ele o colocou sobre a mesa e eu consegui ler. Era um contrato escrito em uma caligrafia antiga, com uma assinatura no final. O nome era ilegível, mas eu sabia que era de alguém da nossa família. "O que isso significa?" perguntei, minha voz falhando no final. A figura virou a cabeça para mim, e pela primeira vez eu vi algo sob o capuz. Não era um rosto, mas uma escuridão profunda, como um buraco sem fundo. "Significa que vocês são meus agora", ela disse, sua voz agora mais grave, mais ameaçadora. "Vocês fizeram uma promessa, e agora é hora de cumpri-la." "E se nos recusarmos?" meu avô perguntou, sua voz agora mais firme, mas ainda tremendo. A figura parou de comer e virou a cabeça lentamente na direção dele. Eu não conseguia ver o rosto, mas senti que ele estava sorrindo. "Recusar não é uma opção", ele disse, sua voz agora mais grave, mais ameaçadora. "Vocês já estão marcados. A dívida deve ser paga." Foi então que a luz apagou de novo e a escuridão tomou conta da sala. No meio do escuro, ouvimos o som de cadeiras sendo arrastadas, como se alguém estivesse se levantando. E então uma voz. "A ceia está servida", a figura disse, sua voz agora ecoando como se viesse de todos os lados. "E vocês são o prato principal." A luz voltou de repente, mas a mesa estava vazia. A comida tinha desaparecido e a figura encapuzada também. No lugar dela, havia apenas a lista de nomes, agora com uma nova assinatura no final. O nome era o meu, e então ouvimos o som de passos vindo da cozinha, lentos e pesados, como se algo estivesse se aproximando. A porta se abriu sozinha, e a escuridão lá dentro parecia infinita. Algo estava vindo, algo que não deveria existir. O sino da meia-noite. A cidade era pequena,
daquelas onde todo mundo conhece todo mundo. As ruas de terra, as casas simples e a igreja no centro da praça eram os únicos pontos de referência. Durante o dia, o lugar era tranquilo, quase pacífico, mas à noite era diferente, especialmente durante a quaresma. Era como se o ar ficasse mais pesado, mais denso, como se algo estivesse pairando sobre a cidade, esperando o momento certo para se revelar. E o sino da igreja era o centro de tudo. Eu sempre ouvi histórias sobre o sino. Os mais velhos diziam que ele tocava sozinho à meia-noite, chamando algo que não deveria ser chamado. Quando eu era criança, achava que era só mais uma história para assustar os desobedientes. Mas agora, adulto, eu não tinha tanta certeza. Havia algo naquela igreja, algo que não era natural. E naquela noite, eu descobri o quão real essas histórias podiam ser. Era uma sexta-feira de quaresma e o clima na cidade estava estranho. O vento soprava forte, mas não havia nuvens no céu. As ruas estavam desertas e as luzes das casas pareciam mais fracas do que o normal. Eu estava voltando para casa depois de um dia de trabalho na roça, cansado e com a mente cheia de preocupações. O caminho passava pela igreja e eu sempre evitava olhar para ela à noite. Mas naquela noite, algo me fez parar. O sino estava tocando. Não era o som normal, aquele que chamava para a missa. Era mais grave, mais lento, como se estivesse sendo tocado por mãos invisíveis. Cada badalada ecoava pela cidade, fazendo o ar tremer. Eu parei no meio da rua, olhando para a torre da igreja. O sino balançava, mas não havia ninguém lá. Nenhum padre, nenhum sacristão. Apenas o sino, movendo-se sozinho. O que está acontecendo? Eu sussurrei, mais para mim mesmo do que para alguém. O som do sino parecia estar ficando mais alto, mais insistente. Era como se ele estivesse me chamando, me puxando para a igreja. Eu sabia que não deveria ir, que era melhor voltar para casa e trancar a porta, mas algo dentro de mim insistia. Eu precisava ver, precisava saber. Caminhei até a igreja, cada passo mais pesado do que o anterior. O portão estava aberto, balançando levemente com o vento. A porta da igreja também estava entreaberta, e uma luz fraca saía de dentro. Era uma luz estranha, amarelada, como a de uma vela, mas não havia ninguém lá. Eu entrei, o coração batendo forte, e o som do sino parou de repente. O silêncio que se seguiu foi ainda mais assustador. Dentro da igreja, o ar era gelado. As velas no altar estavam acesas, mas a chama não tremeluzia. Era como se o tempo tivesse parado. Eu olhei ao redor tentando encontrar alguma explicação, mas a igreja estava vazia, ou pelo menos parecia estar. Foi então que ouvi um som baixo, como um sussurro, vindo do fundo da igreja. Era uma voz, mas não era humana. Era rouca, rasgada, como se viesse de um lugar muito distante. Você veio, a voz disse, e eu senti um frio percorrer meu corpo. Eu olhei para o altar e lá estava ele. Uma figura alta, encapuzada, com um manto escuro que cobria todo o corpo. O rosto estava escondido, mas eu podia sentir o olhar vindo de dentro daquela escuridão. Ele estava parado, as mãos pousadas sobre o altar, como se estivesse esperando. Quem? Quem é você? Eu perguntei, minha voz falhando no final. A figura não respondeu. Em vez disso, ele levantou a mão, e eu vi que segurava algo. Era um sino pequeno, antigo, com marcas de ferrugem. Ele o colocou sobre o altar, e o som que saiu dele foi como um grito. Agudo, penetrante, como se estivesse cortando o ar. Eu cobri os ouvidos, mas o som continuou, ecoando dentro da cabeça. Você ouviu o chamado, a figura disse. Sua voz agora mais grave, mais ameaçadora. E agora você é meu. A luz apagou de repente, e a escuridão tomou conta da igreja. Quando a luz voltou, a figura havia desaparecido, e o sino pequeno ainda estava sobre o altar. Eu olhei para ele
e vi que havia algo escrito na base: "A próxima badalada será a sua." Eu saí da igreja correndo, mas o som do sino continuou a ecoar na minha mente. E então, à meia-noite, ele tocou de novo. Desta vez, eu sabia que não era apenas na minha cabeça. O som vinha de dentro da minha casa. Quando entrei, vi que o sino estava lá, sobre a mesa da sala. Ele balançava sozinho, cada badalada mais alta e mais insistente. Eu tentei parar, mas minhas mãos passavam direto, como se ele não fosse real. E então a figura apareceu atrás de mim, sua sombra se projetando na parede. "Você ouviu o chamado," ela disse. "Sua voz agora um sussurro em meu ouvido. E agora você é meu." A luz apagou de novo, e quando voltou, o sino havia desaparecido. Mas eu sabia que ele ainda estava lá, em algum lugar, esperando. E então, à meia-noite, ele tocou de novo. Desta vez, eu não estava sozinho. Na manhã seguinte, minha família me encontrou sentado à mesa, olhando fixamente para o sino. Eles tentaram me falar, mas eu não respondi. Eu não conseguia. O sino havia parado de tocar, mas eu ainda o ouvia, ecoando dentro da minha cabeça. E então, à meia-noite, ele tocou de novo. Desta vez, eu sabia que não era apenas na minha cabeça. Era real, e eu não estava sozinho. A cruz da encruzilhada. A quaresma naquela cidade pequena era sempre um período de reflexão e penitência, mas naquele ano algo estava diferente. O ar parecia mais pesado, como se carregasse uma energia que ninguém conseguia explicar. As noites estavam mais silenciosas e até os cachorros, que costumavam latir sem parar, pareciam estar em alerta. Foi então que a cruz apareceu. Era uma cruz de madeira, velha e desgastada, como se tivesse sido enterrada por décadas e alguém a tivesse desenterrado. Ela estava plantada no meio da encruzilhada, onde os caminhos da cidade se encontravam. Ninguém sabia de onde ela tinha vindo, mas todos sentiam que algo estava errado. A madeira estava escura, quase negra, e as bordas pareciam ter sido queimadas. Na base da cruz havia marcas estranhas, como símbolos antigos que ninguém conseguia decifrar. Os primeiros a verem a cruz foram os caminhoneiros que passavam pela estrada à noite. Eles contaram que, ao se aproximarem da encruzilhada, sentiram um frio intenso, como se o ar tivesse congelado. Alguns juraram ter ouvido sussurros, vozes baixas que pareciam vir de dentro da própria cruz. Outros disseram que viram sombras se movendo ao redor dela, como se estivessem vigiando algo. As histórias se espalharam rapidamente e logo a cidade inteira estava falando sobre a cruz. Eu não acreditava muito nessas coisas. Sempre fui cético, daqueles que acham que tudo tem uma explicação lógica. Mas naquela noite, quando eu estava voltando para casa depois de um dia de trabalho, decidi dar uma olhada na tal cruz. A encruzilhada ficava no caminho de casa e eu pensei que não faria mal passar por lá. Mal sabia eu que aquela decisão mudaria tudo. Quando cheguei perto da encruzilhada, o ar realmente parecia mais frio. O vento, que antes soprava suave, agora estava cortante, como se estivesse tentando me afastar dali. Eu parei o carro a alguns metros da cruz e desci, olhando ao redor. A noite estava escura e a única luz vinha dos faróis do carro. A cruz estava lá, exatamente como as pessoas tinham descrito. Era maior do que eu imaginava, e a madeira parecia estar rachada em vários lugares. As marcas na base brilhavam levemente, como se refletissem à luz dos faróis. Eu me aproximei devagar, tentando manter a calma. É só uma cruz velha, eu pensei, tentando me convencer. Mas quanto mais eu me aproximava, mais estranho eu me sentia. O ar estava pesado, e eu sentia uma pressão no peito, como se algo estivesse me observando. Quando cheguei a poucos metros da cruz, ouvi um sussurro baixo, quase imperceptível, vindo de trás de mim.
Eu me virei rapidamente, mas não havia ninguém lá. O som continuou, agora vindo de todos os lados, como se as vozes estivessem me cercando. Quem está aí? Eu perguntei, minha voz tremendo. Ninguém respondeu, mas os sussurros ficaram mais altos. Eram vozes baixas, falando em uma língua que eu não entendia, mas que parecia carregada de raiva e tristeza. Eu olhei para a cruz novamente. E foi então que vi. As marcas na base estavam brilhando mais forte agora, e a madeira parecia estar se movendo, como se estivesse viva. Eu senti um frio intenso percorrer meu corpo e uma sensação de pânico tomou conta de mim. Eu corri de volta para o carro, meu coração batendo tão forte que eu achava que ia explodir. Quando entrei no carro e dei partida, olhei pelo retrovisor. A cruz ainda estava lá, mas agora havia algo ao redor dela. Eram sombras, figuras indistintas que pareciam estar dançando em volta da cruz, como se estivessem celebrando algo. Eu não esperei para ver mais. Acelerei o carro e saí dali o mais rápido que pude. Quando cheguei em casa, minha mãe estava na cozinha, preparando o jantar. Ela olhou para mim e percebeu que algo estava errado. O que aconteceu? Ela perguntou, sua voz cheia de preocupação. Eu tentei explicar, mas as palavras não saíam direito. A cruz. Eu comecei, mas não consegui continuar. Ela olhou para mim, seus olhos cheios de medo. Você foi lá, não foi? Ela disse, sua voz agora um sussurro. Eu te avisei para não se aproximar daquela cruz. O que você sabe sobre ela? Eu perguntei, minha voz ainda tremendo. Minha mãe suspirou e se sentou à mesa. Essa cruz não é normal, ela começou. Ela aparece apenas em anos de grande sofrimento, quando algo muito ruim está prestes a acontecer. Dizem que ela é um aviso, mas também uma maldição. Quem se aproxima dela começa a ter visões, a ouvir vozes, e alguns nunca mais voltam. Eu olhei para ela, tentando processar o que ela tinha dito. O que eu faço? Eu perguntei, minha voz agora um sussurro. Minha mãe olhou para mim, seus olhos cheios de tristeza. Você precisa quebrar o pacto, ela disse, mas para isso você precisa descobrir o que a cruz quer. A noite seguinte foi a mais longa da minha vida. Eu não conseguia dormir, as palavras da minha mãe ecoando na minha mente. Você precisa quebrar o pacto. Mas como? O que a cruz queria? E o que eu tinha feito ao me aproximar dela? As perguntas se acumulavam e o medo crescia dentro de mim. No dia seguinte, decidi investigar. Se a cruz era um aviso, eu precisava descobrir o que ela estava tentando nos dizer. Fui até a casa do seu Antônio, o homem mais velho da cidade. Ele era conhecido por suas histórias e por saber coisas que ninguém mais sabia. Quando cheguei lá, ele estava sentado na varanda, fumando seu cachimbo e olhando para o horizonte. Ele me viu se aproximar e fez um gesto para eu sentar. Eu sabia que você viria, ele disse, sua voz rouca e grave. O que você sabe sobre a cruz? Eu perguntei, sem rodeios. Seu Antônio olhou para mim por um momento, como se estivesse medindo minhas intenções. Depois ele suspirou e começou a falar. Essa cruz não é de agora, ele disse. Ela apareceu pela primeira vez há mais de 100 anos, durante uma grande seca que quase destruiu a cidade. Naquela época, as pessoas estavam desesperadas. Foi então que um homem apareceu, dizendo que poderia trazer a chuva de volta, mas havia um preço. Que preço? Eu perguntei, meu coração batendo mais rápido. Seu Antônio olhou para mim, seus olhos cheios de tristeza. Ele fez um pacto com algo que não deveria ter sido perturbado. A chuva voltou, mas a cada quaresma, a cruz aparece como um lembrete do que foi prometido. E agora, parece que o pacto está sendo cobrado. O que foi prometido? Eu perguntei. Minha voz agora um sussurro. Seu Antônio olhou para o chão como se não quisesse responder. Almas, ele finalmente disse. O pacto exigia almas, e agora a cruz está aqui para cobrar o que foi prometido.
Eu senti um frio percorrer meu corpo. O que eu faço? Eu perguntei, minha voz tremendo. Seu Antônio olhou para mim, seus olhos cheios de uma determinação que eu não esperava. Você precisa quebrar o pacto, ele disse. Mas para isso, você precisa enfrentar o que está por trás da cruz. E isso não será fácil. O que está por trás da cruz? Eu perguntei, mas seu Antônio não respondeu. Em vez disso, ele se levantou e entrou em casa, voltando com um livro antigo e empoeirado. Ele colocou o livro na mesa e abriu, mostrando uma página cheia de símbolos e desenhos que eu não conseguia entender. Isso aqui é o que você precisa, ele disse. Mas tenha cuidado, o que você está prestes a fazer não tem volta. Eu olhei para o livro, tentando entender o que ele estava dizendo. O que eu preciso fazer? Eu perguntei. Seu Antônio olhou para mim, seus olhos cheios de uma mistura de medo e esperança. Você precisa ir até a cruz à meia-noite e realizar um ritual, mas você não pode ir sozinho. Você precisa de ajuda. Quem vai me ajudar? Eu perguntei, mas seu Antônio já estava se afastando. Você saberá, ele disse, sua voz agora distante. Mas lembre-se, uma vez que você começar, não há como voltar atrás. A noite chegou, e com ela, o peso da decisão que eu tinha que tomar. O livro que seu Antônio me deu estava aberto na mesa, suas páginas cheias de símbolos e instruções que eu mal conseguia entender. Mas eu sabia que não tinha escolha. A cruz estava lá, e o pacto precisava ser quebrado. Eu olhei para o relógio. Faltavam poucos minutos para meia-noite. Era hora de ir. Eu não estava sozinho. 2 amigos, Marcos e Ana, tinham se oferecido para me ajudar. Eles não sabiam exatamente no que estavam se metendo, mas confiavam em mim. E eu confiava neles. Juntos, pegamos o livro e os materiais que seu Antônio tinha nos dado. Velas pretas, sal grosso e um punhal antigo que ele insistiu que era necessário. Ninguém falou muito no caminho até a encruzilhada. O silêncio era pesado, carregado de medo e expectativa. Quando chegamos, a cruz estava lá, exatamente como eu a tinha visto na noite anterior. As marcas na base brilhavam levemente, e o ar ao redor parecia mais frio do que nunca. Eu olhei para meus amigos, e eles acenaram com a cabeça, prontos para começar. Seguindo as instruções do livro, colocamos as velas ao redor da cruz, formando um círculo perfeito. Depois, espalhamos o sal grosso, criando uma barreira entre nós e a cruz. Finalmente, eu segurei o punhal, sentindo o peso da responsabilidade nas minhas mãos. Está na hora, eu disse, minha voz tremendo. Marcos e Ana se posicionaram ao meu lado, cada um segurando uma vela acesa. Eu comecei a ler as palavras escritas no livro, uma língua antiga que eu não entendia, mas que parecia carregada de poder. A cada palavra, o ar ao redor ficava mais pesado e as velas tremeluziam como se estivessem prestes a se apagar. Foi então que eu ouvi o som de passos lentos e pesados, vindo de trás de mim. Eu continuei lendo, tentando ignorar o som, mas ele ficou mais alto, mais próximo. Marcos e Ana olharam para trás, seus olhos cheios de medo. Não olhem, eu disse, minha voz agora firme. Continuem. Eles obedeceram, mas eu podia ver o medo em seus rostos. O som dos passos parou e eu senti uma presença atrás de mim. Era como se algo estivesse respirando no meu ouvido, algo que não era humano. Eu terminei de ler as palavras e levantei o punhal, apontando para a cruz. Eu quebro o pacto, eu disse, minha voz ecoando na noite silenciosa. Eu devolvo o que foi prometido. Foi então que a cruz começou a tremer, como se estivesse viva. As marcas na base brilharam intensamente, e o ar ao redor ficou gelado. Eu senti uma força me puxando, tentando me afastar da cruz, mas eu resisti. Eu quebro o pacto, eu gritei, minha voz agora cheia de determinação. A cruz parou de tremer, e as marcas na base se apagaram. O ar ao redor ficou mais leve,
e as velas pararam de tremeluzir. Eu olhei para trás e a presença que eu tinha sentido havia desaparecido. Meus amigos olharam para mim, seus olhos cheios de alívio. Acho que conseguimos, Marcos disse, sua voz ainda tremendo. Mas eu sabia que não era o fim. A cruz ainda estava lá, e o pacto tinha sido quebrado, mas algo ainda não estava certo. Eu olhei para o livro e vi que uma nova página havia aparecido. Era uma mensagem, escrita em uma caligrafia que eu não reconhecia. O pacto foi quebrado, mas o preço ainda deve ser pago.